Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei para mais um capítulo da história do nosso milagre. Fiquei muito feliz com todos os feedbacks que eu recebi. Fiquei muito feliz com todos que comentaram. Fiquei muito feliz com todo o carinho que a gente recebeu. E hoje eu tô aqui para contar como eu descobri a gravidez, o que eu senti, como eu contei para minha família e por que eu esperei aí os 3 meses para poder abrir para todo mundo. Bom, eu descobri a gravidez por causa de azias, porque todos os outros sintomas que eu estava sentindo já eram comuns do atraso menstrual, que acontecia por causa do ovário policístico. Então, a minha última menstruação tinha acontecido em dezembro de 2021, eu não havia menstruado mais, só que eu emendei o Natal com as minhas férias de janeiro. Então, eu fiquei um mês aí do Natal até as minhas férias, que foi a última semana de janeiro que eu viajei com meu marido, com a minha alimentação toda desregulada, sem fazer atividade física, quase não tava tomando a metformina também, porque eu tava de férias, então eu acabava esquecendo. Então, pra mim, já era meio que esperado o atraso menstrual. Porque afinal, né, eu não tava cuidando como eu deveria. E toda vez que atrasa a minha menstruação, eu tenho alguns outros sintomas, como dor de cabeça, seios sensíveis, cansaço. Só que dessa vez o cansaço, a fadiga, ela tava assim fora do normal. Era uma falta de energia que eu não sei explicar pra vocês. Eu tive sono também, mas não foi tanto. Às vezes eu não conseguia dormir, mas eu também não conseguia produzir nada. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia ler, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia fazer o serviço de casa, eu ficava deitada fazendo literalmente nada. E aí o outro sintoma novo era a azia. Como eu fiquei um mês com a minha alimentação totalmente desregulada, eu achei que pudesse ser uma gastrite, porque gastrite é um problema comum aí na minha família. Então eu estava aí pronta para poder marcar um gastro para dar uma olhada aí no meu estômago e ver como é que as coisas estavam. Até que num sábado eu fui pra Varpa, na casa dos meus sogros, e aí eu passei muito mal lá da azia. Eu fiquei de cama o sábado inteiro e o meu sogro brincou, né, comigo. Ele falou: é o meus bacuri que tá fazendo isso com você. E aí eu entrei na brincadeira, mas acabei dizendo pra ele, né, falei: sogro, desse mato não sai cachorro não. Todos nós rimos, brincamos e seguimos em frente. Mas a pulga ficou atrás da orelha, né? Como eu já ia marcar o gastro, a minha menstruação estava atrasada, muito provavelmente o gastro já iria pedir um exame para ter a certeza de que eu não estava grávida, para eu poder fazer a endoscopia, porque precisa tomar anestesia. Eu conversei com meu marido e falei: quer saber? Sei que eu prometi para mim mesma que eu ia esperar 2 meses de atraso para poder fazer o teste de gravidez, e eu tava aí com mais ou menos 1 mês de atraso. E eu falei para ele, eu vou fazer pro descargo de consciência. E aí na segunda-feira eu comprei um teste depois que eu saí da clínica, e na terça-feira de manhã eu fiz o teste de farmácia. O teste ficou super confuso, ficou tudo rosa. Vou pedir pro Alexandre colocar pra vocês aqui na tela a fotinha do teste. Então ficou super confuso, eu não entendi direito, como era muito cedo. Eu resolvi ir no laboratório fazer o teste de sangue. Mas eu já fiz isso em 2020 várias e várias vezes e sempre deu negativo. Então eu segui minha vida, fiz o teste de sangue, fui trabalhar, tava na casa dos meus pais, conversando com eles sobre as coisas que tinha pra fazer durante o dia, quando o resultado do teste chegou pro WhatsApp, né? O laboratório mandou pra mim o resultado no meu celular. Eu abri o celular tranquilamente, como eu já fiz várias e várias vezes, esperando o não reagente, né? Esperando o negativo, e tava escrito reagente. E aí veio o choque. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, a primeira coisa que eu fiz foi: me mandaram o teste errado. Então eu vou conferir o nome pra ver se realmente sou eu, porque são seres humanos, né? Podia mandar teste de outra mulher pra mim. E aí eu puxei o zoom e vi meu nome. E aí começou uma loucura dentro da minha cabeça, porque eu não conseguia acreditar que eu tava grávida. 2 anos e 1 mês tentando, os médicos falando que não seria possível de forma natural. Então pra mim era impossível. E aí eu mostrei
pra minha mãe, falei, dá uma lida aqui nesse exame que eu fiz. Ela falou, mas exame do quê? Eu falei, é um exame de gravidez, eu acho que eu tô grávida. Aí meu pai já deu um pulo na cadeira, meu Deus, grávida? Você fez exame de gravidez? Eu falei, fiz. E aí minha mãe já leu o exame, já jogou no Google o que significava reagente. E eles ficaram muito felizes, né? Meu pai já ficou preocupado. Meu Deus, 2 netas num ano só, o que nós vamos fazer? E eles queriam comemorar muito, mas o medo tomou conta do meu coração, né? Como eu falei pra vocês no vídeo passado, se você não viu, não deixe de conferir pra você entender qual problema nós tínhamos e por que essa gestação é um milagre, né? Os exames do meu marido eram muito ruins e o meu maior medo é que a gravidez não fosse pra frente, é que tivesse uma má formação. Então eu falei pra eles, não vamos comemorar, não quero que ninguém me abrace, não quero que ninguém fique feliz ainda, porque não é porque deu positivo que, né, significa que eu tô grávida. Então eu quero primeiro ir ao médico, eu quero fazer um ultrassom pra depois a gente poder comemorar. Então os meus pais foram os primeiros a ficarem sabendo de um jeito que eu nunca imaginei, porque eu sempre na minha cabeça imaginei fazer surpresa, planejei várias coisas e no final das contas foi de um jeito totalmente natural, normal, e trabalhei a manhã inteira, vim pra casa, meu marido tava trabalhando e jogando, na verdade ele tava no horário de almoço já, então ele tava jogando até eu chegar, e aí eu vi que ele tava jogando, esperei ele terminar a partida pra poder contar pra ele. Então eu cheguei, dei oi, fui pra cozinha, terminar de ajeitar o almoço que ele já tinha deixado tudo no jeito pra nós almoçarmos, e aí ele gritou, né, lá do quarto pra cozinha, ele perguntou o que tinha dado o teste, e aí eu peguei o teste, mostrei pra ele, ele não entendeu direito. Aí eu abri o teste no celular, mostrei pra ele. Ele falou, mas o que isso significa? Eu falei, eu tô grávida. E aí ele ficou uns 10 segundos assim, paralisado, olhando pra minha cara. Ele falou, mas grávida? Um neném aí dentro? Eu falei, ele falou, mas como? Eu falei, eu também não sei. E aí, né, ele virou pra mim e falou assim, é agora que a gente tem que se abraçar, né? Então a gente se abraçou, ficou muito... Eu não posso nem dizer que a gente ficou feliz, a gente ficou anestesiado. Ficou os dois anestesiados sem entender muito o que estava acontecendo. Então foram as pessoas que ficaram sabendo primeiro. Em seguida nós contamos pra minha cunhada, ou pro meu irmão, pra minha cunhada. Eu acho que foi pro meu irmão e pra minha cunhada, nós contamos de manhã, na quarta-feira de manhã. Na quarta-feira à noite nós contamos pra minha cunhada, irmã do Alexandre. E no sábado nós contamos pro meu sogro e pra minha sogra. Mas na sexta, eu descobri numa terça, na sexta-feira eu consegui fazer o primeiro ultrassom. E aí, pra nossa surpresa, já tava de 7 semanas e 5 dias, quase pra completar 8 semanas. A gente já conseguiu ouvir o coraçãozinho. E aí foi surreal, assim, tudo aquilo. Pra mim demorou ainda mais pra cair a ficha, porque a sensação que eu tive é que deu play num vídeo pronto. Mas pro Alexandre, assim, ele fala que ele demorou 3 dias, né, pra processar. Foram esses 3 dias entre eu descobrir e ele ver o ultrassom. Depois que ele viu o ultrassom, a chavinha virou dentro dele e ele já falou, não, vai dar tudo certo. Ele tá bem, né, o bebê, porque até então a gente não sabia o sexo da nenê. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. E ele foi, assim, fundamental pra mim, porque eu fiquei com muito medo de dar algo de errado, de ter uma má formação, de eu ter a perca gestacional. Então, por esse motivo, eu conversando com o Alexandre, nós optamos em não abrir para as pessoas até completar os 3 meses, né? Até nós fazermos o exame transnucal, acho que esse é o nome do exame, que é o exame que é muito importante para ver, né, se tem a medida da nuquinha, a veinha do coração, confere se tem má formação, como é que tá indo a placenta, se é uma gestação de risco, se não é. Então, nós ficamos aí uns 45 dias, mais ou menos 1 mês e meio, quietinhos, sem contar para ninguém e só a nossa família sabendo. Por isso que a revelação do sexo da nenê também foi só a nossa família, foi de um jeito simples, mas também nós optamos por ser assim, faz mais sentido, né, para nós. Tem mais a
ver com a gente a revelação desse jeito. Se você não conferiu, vai lá no Instagram da minha cunhada, Rotina de Casada. Tá lá a revelação do sexo da neném, meu marido que fez, de um jeito gamer. Então, foi isso que eu senti, que foi a azia, um cansaço excessivo. E o meu sogro que colocou a pulguinha atrás da minha orelha, que me fez fazer o teste. Foi assim que eu descobri. E por que nós decidimos esperar os 3 meses então? Eu já comentei com vocês mais pro meio do vídeo que eu fiquei com muito medo de ter a perca gestacional, mas eu também estava saindo de um momento muito difícil. Foram 2 anos muito difíceis, em particular o último ano foi muito pesado para nós. Ter o diagnóstico do Alexandre foi muito complicado para nós como casal. No primeiro vídeo eu falei, né, que nós passamos por uma crise no nosso relacionamento. A gente estava saindo dessa crise ainda. Eu tive uma crise de fé. Não deixei de acreditar em Deus, nada disso, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu tive uma crise de fé que eu também estava saindo. Eu fiquei com muito medo porque devido a tudo que eu passei o ano passado, eu precisei fazer uso de medicamento. Então, quando eu engravidei, até eu descobrir a minha gestação, eu estava fazendo uso de medicamentos controlados. Então, eu tinha muito medo dos medicamentos ter prejudicado na gestação. E eu não conseguia acreditar que era verdade. Tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, da magia da maternidade, que quando a mulher descobria, né? Sei lá o que eu imaginava. Não aconteceu comigo. Não foi assim que aconteceu. Pra mim agora, a visão que eu tenho é que a maternidade ela é construída a cada dia, né? Você constrói a maternidade. Não existe nada mágico, instintivo, pelo menos por enquanto, né? Que tá tudo muito cedo. O Manu ainda tá dentro de mim. Então eu não tive nada instintivo dentro de mim. E foi assunto, né, da minha terapia. Eu conversei muito isso com a minha psicóloga e ela trouxe uma ilustração que eu queria encerrar, né, o vídeo com essa ilustração do porquê que foi tão difícil pra mim, porquê que era tão importante eu respeitar o que eu tava sentindo, respeitar o meu momento e que era um processo e que isso ia passar. Ela me explicou que durante todos esses anos, né, durante esses meses, principalmente os últimos meses, que foram meses mais difíceis, é como se eu estivesse deitada e pessoas viessem e colocassem cobertores em cima de mim. Então eu tava com várias camadas de cobertores, ou seja, eu tava com várias defesas. E aí, é como se eu recebesse uma notícia muito boa, uma notícia muito legal, alguém que eu tava esperando chegasse na minha casa e eu tentasse levantar de uma vez, mas eu tô cheia de cobertores em cima de mim. Ou seja, tem muito peso, eu não vou conseguir ter uma reação imediata. Eu vou ter que ir tirando cobertor por cobertor de cima de mim até que eu consiga me levantar para ficar feliz, para me alegrar, para receber a pessoa que eu tava esperando. O que ela quis dizer? Que eu tava com várias defesas dentro de mim e que eu precisava, né, tirar camada por camada. Ter paciência não significava que eu não estava feliz, não significava que eu estava me sentindo muito grata pela bênção, não significava que eu não amava a criança que estava sendo gerada, né, o bebezinho que está sendo gerado dentro de mim, porque veio a culpa também de eu não estar amando, de eu não estar conseguindo passar amor pro neném. E não é isso, é que simplesmente eu não conseguia me permitir, eu não conseguia vivenciar aquilo que eu estava sentindo. E eu precisei desse tempo também para passar por esse processo, para ir tirando essas camadas de defesa, para ir rompendo com os meus medos, para ir, né, processando toda essa ideia da gestação, para a gestação se tornar concreta para mim, porque ela era muito subjetiva, é como se não fosse real. Então eu precisei desses 45 dias para se tornar concreto para mim. Então foi sim por uma questão de medo, de precaução, né, da saúde física do neném, da Manu e minha, mas também foi um processo psíquico que eu precisei passar e foi muito importante para mim. Eu não me arrependo de ter esperado, porque quando eu contei, as pessoas se alegraram e hoje aonde eu vou,
não tem quem não pergunte pela Manu, eu consigo me alegrar. É concreto pra mim. Hoje eu consigo entender que a Manu tá dentro de mim. Então eu consigo sentir o que as pessoas sentem. Coisa que se eu contasse antes, talvez não fosse ser tão prazeroso e tão leve e tão legal como tá sendo agora. Então, esses foram os motivos da gente ter esperado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam, se vocês imaginavam que era além da saúde física, né? Às vezes a gente prioriza tanto a saúde física, mas a gente esquece da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, que é muito importante também a gente se dar esse tempo, a gente cuidar da nossa saúde psíquica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever aí no canal, curte o vídeo. E no próximo vídeo eu vou começar o Diário da Gravidez contando como foi o primeiro trimestre. Vou fazer primeiro trimestre e depois nos próximos eu faço mês a mês, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.